Eu decidi compartilhar hoje duas obras que são raríssimas, que eu demorei a encontrar, mas que eu gosto muito pela raridade mesmo. Assim, eu não sou um pesquisador, colecionador de livros, né? Quer dizer, cada livro que eu tenho aqui atrás, na outra sala, são livros de pesquisa, então eu realmente quero ler os livros e consultá-los. Então não é a raridade pela raridade. Já falei isso aqui no canal, eu não quero ter a primeira edição do Alencar, do Guarani, de qualquer outro livro, só para dizer que tenho. Então tem dois livros que eu quero mostrar para vocês aqui hoje e conversar um pouco sobre, que é Guedes Cabral, Funções do Cérebro, e O Fim da Criação, de José de Araújo Ribeiro. E agora eu vou explicar o que são essas obras e por que elas são tão importantes para mim. A primeira delas é uma obra, então, chamada Funções do Cérebro, de um cara chamado Domingos Guedes Cabral. É uma obra editada em 1875 e ela faz parte de uma polêmica. Vou mostrar aqui para vocês, então, a obra. É uma obra editada na Bahia, em 76, pelos colegas, os doutorandos desse jovem estudante de medicina chamado Guedes Cabral. Em Funções do Cérebro, a gente vai ter uma das primeiras teses de medicina que fala de Darwin, de evolução das espécies, das teses evolucionistas e possivelmente, provavelmente por essa razão, ela foi uma tese então que tomou chumbo, que foi reprovada então em banca doutoral na Bahia da década de 70. Qual foi a reação do corpo discente dos alunos? Editar a obra, fazer uma vaquinha e, através então de uma edição feita pelos alunos, publicar a obra, jogar ela para um público maior e desafiar, portanto, a congregação da Faculdade de Medicina da Bahia. Então a tese do Guedes Cabral, na verdade, se a gente abrir ela, a gente vai ter aqui nas primeiras páginas todo um arrazoado sobre essa questão. Então se coloca aqui como uma prova do quanto nos merece o nosso digno colega Guedes Cabral, e ao mesmo tempo como um protesto contra a coartação da liberdade do pensamento, que por toda parte entre nós vemos limitado, inclusive nos estatutos da nossa faculdade, que nem ao menos permitem ampliar-se as ideias recebidas nos livros de doutrina médica. E aí ele continua, então, um arrazoado de desafio aos professores, então, mais antigos, e aqui é o que a gente chama de choque geracional. Por que esse livrinho, essa tese, causou tanta espécie naquela época? Porque aqui se começa a ter um choque entre gerações em termos de ideias. Existe uma velha geração mais ligada a uma ideia católica de mundo e uma geração nova que começa a se abrir para os cientificismos. Positivismo kantiano, os evolucionismos de Spencer, Darwin, Haeckel e tantos outros. E aqui tem um jovem autor, um jovem médico que diz o seguinte: eu quero fazer a minha tese sobre Darwin e não sobre um tema ligado ao que seria talvez o interesse da geração que o predecedeu. Então, em Funções do Cérebro, a gente vai perceber esse começo de fricção, de rachaduras entre as gerações mais ligadas a um pensamento mais conservador e as gerações novas albergando cada vez mais teses cientificistas. E é bem interessante a gente pensar nisso pelo seguinte: quando começa a vir o evolucionismo no Brasil, de modo mais taxativo, isso muda inclusive a nossa percepção de tempo, que deixa de ser apenas um tempo bíblico e passa a ser um tempo de milhões, bilhões de anos, porque se colocam novas perspectivas, né, geológicas, biológicas, que são as perspectivas, então, de que a evolução humana demorou não 1.000, 2.000, 5.000 anos, mas milhões de anos, e isso tem consequências. Obviamente, nessas teses evolucionistas também tem muito do racismo científico. Então o Guedes Cabral estava naquele caldeirão de ideias em que se falava das teses poligenistas. Na verdade, a espécie humana estaria subdividida em diferentes raças e, portanto, existiria uma diferença entre as diferentes, raças humanas. Isso que obviamente vai cair no século XX e vai ser considerado até no limite uma pseudociência. Mas naquela época se considerava, e mesmo hoje se considera um tipo de ciência. Por quê? Porque aqui a gente vê várias comunidades científicas se movimentando em torno de teses que hoje a gente sabe que são racistas, mas que tiveram muita proeminência na sua época. Então, no caso do Guedes Cabral, a gente vai ter
esse ponto de inflexão, que é a inserção do darwinismo na Bahia, em Salvador, e também um enfrentamento com as velhas gerações. E isso vai ter, obviamente, essas ramificações raciais, porque se está aqui no auge das teorias raciais típicas do final do 19. Então, Funções do Cérebro foi um livro raríssimo, que eu fico muito feliz de ter uma cópia física. Eu tenho um PDF dele, quem tiver interesse eu posso enviar, que é um PDF da Universidade de Harvard, que corre na internet e que se acha relativamente fácil. Mas aqui eu sempre quis ter desse livro aqui uma cópia física. E aqui nós temos um outro livro, esse aqui é ainda mais raro, que se vocês forem ler aqui comigo, diz apenas Senso Comum, o fim da criação. É um texto publicado anonimamente por um intelectual chamado José de Araújo Ribeiro, nascido em 1800 e falecido em 1879. E esse aqui é um livro chamado, então, O Fim da Criação, ou A Natureza Interpretada pelo Senso Comum. Portanto, como vocês podem ver aqui, é uma publicação anônima. Ou seja, outro texto que fala de darwinismo, aqui um ano antes, 75, publicado no Rio Grande do Sul, pelo Araújo Ribeiro, também conhecido como Visconde do Rio Grande. E essa aqui é uma obra um pouco enigmática, porque é uma obra que não trata tanto de questões, praticamente não toca em questões raciais, típicas do evolucionismo de diferentes espectros, mas trata mais da questão geológica, do Sol, da relação com a Terra, da geologia, etc. É um texto um pouco mais, assim, talvez, difícil de tirar alguma lição em termos de filosofia política ou mesmo de história política. E é um texto que, pelo que eu tenho pesquisado, circulou muito pouco no Brasil e pouca gente teve acesso. Eu, felizmente, consegui comprar esse livro aqui no finalzinho do ano passado. Eu tinha só o PDF, porque eu queria tocar nele. São dois textos, né? Um editado por um corpo discente de uma faculdade, o outro publicado anonimamente. Então são dois textos que eu queria realmente tocar no livro e ter aquela materialidade de conhecer melhor essas obras, que essa aqui do Domingos Cabral teve bastante impacto na época, e essa aqui é uma obra darwinista gaúcha que, pelo que eu entendo, pelo que eu compreendo, circulou pouco, mas esse aqui, quase que certamente, é o primeiro texto darwinista publicado no Rio Grande do Sul. Então, esses textos aqui são que eu queria compartilhar com vocês. Nos próximos vídeos, se vocês gostaram desse conteúdo, eu trago outras obras raras para a gente conversar sobre. Então, aqui embaixo do vídeo, vocês podem deixar os comentários.